Estamos de volta aqui no Devocional Intimidade. O tema que nós estamos estudando nessa quarta-feira é o dínamo. Dínamo quer dizer poder, a graça, a glória de Deus, algo tremendo. E o texto base é Atos capítulo 1, versículo 8. E a gente estava aqui conversando, pastor, e estava falando acerca do milagre, né, que depois veio ocorrer na vida da filha de Jairo, mas aquela mulher do fluxo de sangue. Também, você falou da barra, as pedras, urim e tumim, uma ficava no bolsinho de algibeira, né, no peitoral da estola sacerdotal de um sacerdote, e a outra ficava na barra. Na realidade, se você pensar num sacerdote do Velho Testamento, o lugar de milagre, o lugar onde Deus tinha contato com as pessoas, era na barra do vestido e no peitoral. Então, quando ela vai na barra, ela diz assim: eu reconheço que você é sacerdote e que a pedra do urim e do tumim está com você e Deus tem compromisso com você de responder a minha oração. Então, ela tocou exatamente onde a palavra diz que ela teria que tocar para reconhecer a Cristo como Filho de Deus e como sumo sacerdote compassivo, longânimo, misericordioso. Tremendo, E né? quando você entra e faz uma reivindicação que tem, vamos dizer assim, que tem justiça, tudo acontece, é uma coisa maravilhosa. Com relação aos 4 evangelhos, fazer uma ponte em Atos para epístolas, é porque os evangelhos são narrados dentro de Atos, e Atos conta as 3 viagens missionárias. Então, ele coloca tudo no resumo, ali é um compêndio de todo o Novo Testamento. Atos é um livro maravilhoso. E eu creio uma coisa também, Mônica, talvez você vai achar exagerado também, o querido telespectador. Eu acho que hoje vai se escrever mais um capítulo de Atos dos Apóstolos lá no céu, porque nós estamos fazendo esse programa aqui com fins de evangelismo, com fins de atender o órfão, com fins de atender a viúva. E no livro de Atos do céu, não esse que está escrito aqui, nós estamos sendo narrados. Hoje, se nós pudéssemos ler o que foi narrado no livro de Atos do Espírito Santo, o pastor Evaldo, a missionária Mônica estavam reunidos no programa devocional e foi falado do amor de Deus. O menino câmera, o menino mesário, sabe? Eu acho que... Contando a nossa história, eu né? só entendo que seja assim, porque Eu também creio. essa narrativa não pode ter terminado e não há só privilégio para os 12. Eu creio que o privilégio é de todos aqueles que confessam o nome santo do Senhor Jesus. E o conhecimento de quem nós somos em Deus, quando você parte, por isso que eu fiz essa pergunta para o pastor, essa ponte que eu faço, porque eu tenho uma vida pessoal, eu vou usar o exemplo aqui do vestido floral, eu tenho toda essa indumentária física, mas a minha essência, ela não é carne, a minha essência, ela é espiritual, e nesse espírito habita o poder de Deus. E uma outra pergunta que me sobreveio esses dias, pastor, eu confesso para o senhor que eu estava até tomando banho. Se tem um lugar que Deus fala comigo é quando eu estou tomando banho, quando eu estou no chuveiro. E eu comecei a meditar a respeito disso aqui, porque a gente não estuda só aqui, né, pastor? A gente traz para cá aquilo que a gente está passando no nosso dia a dia. E aí eu mesmo me fiz uma pergunta. Eu sei que há um poder tremendo, que há um dínamo de Deus através de Jesus na minha vida, dentro de mim, e que eu preciso executar isso, eu preciso usar isso. Mas para quê? E a gente precisa fazer essa pergunta. Por que eu quero o poder de Deus? Para quê? Aonde eu vou usar isso? Que de maneira que eu vou usar? Porque você pode ser usado por Deus ou você pode usar a Deus, né? Elias e Eliseu, quando Elias deixa cair a capa, ele poderia ter pego aquela capa e fazer uma redoma de vidro ou vendê-la em pedacinho, mas ele queria para usar. E a gente só pode querer o poder de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus, para poder usar também. Uma das coisas que é um pouco mais difícil, falando de cura divina, é a gente orar para a gente mesmo ser curado. Na realidade, quando eu estou doente na carne, eu não estou doente no Espírito. O Espírito Santo não fica doente dentro de nós. O Deus que nós servimos, o homem espiritual, não está doente. Só que a enfermidade física, ela projeta contra, ela dá testemunho contrário à nossa cura divina. Então, quando você tem que orar por você mesmo, Mônica, quando você tem que orar por você mesmo, querido telespectador, é um pouco mais difícil. Mas nós temos que entender que o Espírito Santo não está doente e o homem espiritual não está doente. E a Bíblia diz que quem é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. E se você está enfermo, deixe o Espírito Santo te guiar na cura divina. E isso vai se processando de uma forma tão tremenda. E eu creio que tudo também na caminhada com Deus, pastor, eu vou conhecendo o poder de Deus, né? Por isso que eu digo que a gente está aqui, o nosso manual de fabricação.
Você vai mergulhando na Bíblia, o que é o poder de Deus? O poder de Deus é isso aqui? É o conhecimento? Então eu vou lendo ali. Contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Isso fala da nossa vida, primeiro eu e o Senhor. Né? Como é que vai se processando? Porque eu sei que, na verdade, esse versículo aqui, ele vai falando de níveis. Jerusalém é um nível, Judéia é outro, Samaria é outro e os confins da terra são outro. Eu também penso que tem muita gente que quer fazer missão só longe, não quer fazer missão perto. Quem não for aprovado como missionário local, nunca deveria ter saído de casa. Porque se você não consegue ser missionário na sua casa, muito menos na sua rua, muito menos no seu bairro, muito menos no seu estado, muito menos na sua cidade, muito menos no seu país e fora dele. Porque lá o número de dificuldades aumenta muito. Então, eu creio que um missionário deveria fazer missão na sua rua, na sua igreja, na sua escola, no seu trabalho, e depois, então, ele fosse enviado. E quando você conhece, então, essas coisas através da palavra de Deus, você conhece o poder de Deus, como você tem esse contato profundo com o poder de Deus, salvo as pessoas que levam isso para um outro lado, porque a gente conhece pessoas que usurpam a glória de Deus, que usurpam esse poder de Deus, e mesmo dizendo ser de Deus, não estão fazendo as coisas para Deus, estão fazendo em benefício próprio. Exatamente. Isso pode acontecer? Interessante, eu queria só mudar um pouquinho de saco para mala, porque eu preciso fechar esse bloco aqui. Nós estamos falando de atmosfera de milagre e o horário passa muito rapidamente. Diferente do centurião, ele disse: eu não sou digno que tu entres no meu telhado, mas diz uma palavra daqui e o meu criado será sarado. Esse Jairo convida Jesus para ir lá. E quando Jesus chega na casa de Jairo, a menina está sendo velada e ele pede que todos saiam. As carpideiras tiveram que sair. Ele só deixa o pai e a mãe da menina e os discípulos da sua confiança. E ele diz assim: Talita cumi, menina, levanta. O que eu entendo, irmã Mônica, que quando há uma reunião desligada, quando existe uma plateia de 1000 pessoas que não está dentro da mesma fé, o milagre ele tem uma dificuldade maior. Então, quando você tem uma plateia adoradora, quando você tem um grupo que está buscando a Deus, vou dar um exemplo para você. Eu vi um culto do maior evangelista do século XX, Benihim, e ele, nesse culto, acho que uns 15 cadeirantes andou. Esse homem, ele não viajava para fazer campanha de milagre sem trazer o maestro da sua banda, porque aquele homem, ele era tão ungido, o maestro, tanto quanto o Benihim. E quando ele colocava aquela mão naquele teclado, a glória de Deus descia. E dentro daquele ambiente carregado da glória de Deus, aquele homem ousado mandava que um cadeirante andasse. Enquanto não andava nenhum cadeirante, que ninguém se levantava, a dificuldade para ele ainda era grande de acontecer o milagre. Mas depois que acontecia o primeiro milagre, tudo colaborava para que acontecesse outros. Quando o primeiro paralítico andou, muitos outros andaram, porque houve uma atmosfera de milagre. Atmosfera de milagre desencadeia, né, o milagre. Então, o que é importante? Uma plateia abençoada e uma música ungida. A música ungida faz muita diferença. Isso atrai o coração de Deus. E nós temos alguma dificuldade no nosso púlpito, porque, na maioria das vezes, os pastores que vão fazer uma campanha de milagre, eles oram, se consagram, se preparam, pelo menos deveria ser assim. E, às vezes, o músico, que tem muita qualidade musical, ele acaba não orando, porque os minutos que antecedem, ele está ensaiando, e está afinando seu instrumento, está passando o som, e dificilmente a gente tem músicos com a graça de Deus para milagre. Então, o que nós precisamos, que é deixar como ensino nesta oportunidade, nós precisaríamos ter um conjunto de coisas que fosse orquestrada, que tivesse porque uma sinfonia. um vai linkar no outro e isso vai fazer com que isso cada um é fazendo o seu pedacinho. E juntos nós atraímos essa então, glória esse milagre de Deus. Ele poderia ser dividido por todos nós, quando acontecesse nas nossas igrejas. Exatamente. Uma parte para o músico, uma parte para o pastor, uma parte para o adorador, uma parte para aquele que deu glória, mas principalmente a música é muito importante naquele momento. Escolher a música certa. Quando a música certa vem, irmã Mônica, querido telespectador, é muita ajuda de Deus. Aí que entra a questão de milagre. você estar em espírito. Porque no espírito, eu já vivi várias situações assim, de eu estar...
eu procuro prestar muita atenção na mensagem que está sendo pregada, para que eu possa ministrar uma canção depois que venha linkar com aquilo, porque senão você está falando de Jesus, está falando de milagre, aí o músico vai lá e canta sobre libertação. Eu estava falando sobre o batismo com o Espírito Santo e já tinha falado 45 minutos e tinha certeza que agora Jesus ia batizar, né? E aí o músico correu lá e foi tocar e disse, entrei no terreno do inimigo. Aí complica o meio Fez de batalha campo, né? espiritual. Quando era, na verdade, para cantar uma canção. Se você parar, seria até melhor, porque vai acabar me atrapalhando demais aqui. O Deus que eu sirvo vai com certeza batizar alguns, mas você atrapalhou muito. É verdade. É isso que é. Às vezes até... Porque quando você não tem contato com o poder de Deus, esse Espírito não se manifesta dentro da sua vida de uma forma mais profunda, com intimidade, você não vai estar entendendo o que está acontecendo no reino espiritual. Porque nós somos muito mais espírito do que carne, na verdade. Toda a nossa vida se processa no reino espiritual e aí, então, ela acontece no nível físico. Por isso que a gente tem que estar todos os dias buscando a Deus, adorando a Deus e buscando esse dínamo, esse poder de Deus. Semana que vem a gente vai continuar, vai ser a última semana desse Nós tema, vamos falar, né, pastor? sobre dínamo de novo e vamos continuar falando de atmosfera de milagre. Eu queria falar sobre a mulher sulamita, já quero deixar aqui o convite, Glória é a um Deus. caso muito maravilhoso de atmosfera de milagre. Quero compartilhar essa palavra, com certeza o nome do nosso Deus será glorificado. Amém, glória a Deus. Meus queridos, então na próxima quarta-feira nós voltamos aqui no Palavra Rema, não é, pastor Evaldo? Com esse tema, dínamo. Meu querido, já marca aí na sua agenda, esteja conosco às 8 da manhã e também às 9 da noite. Aqui embaixo está passando pra gente os endereços da Igreja do Evangelho Pleno, que é a igreja que o pastor Evaldo ministra, tanto na cidade de Blumenau quanto na cidade de Itajaí. Você pode estar ali conosco, conhecendo um pouquinho mais desse ministério e daquilo que Deus tem feito de uma forma tão especial. Eu vou ficar com o pastor aqui, aproveitando mais um pouquinho desse manancial de conhecimento que o pastor Evaldo tem nos trazido todas as quartas-feiras, meu querido. E amanhã, 8 horas da manhã, eu aguardo você aqui no Devocional Intimidade. Que a sua vida seja profundamente abençoada pelo Senhor, que a graça do Senhor esteja aonde você está. Busque e você encontrará. Amanhã eu vejo você aqui novamente e semana que vem, a última semana, então, de fevereiro, do tema Dínamo aqui no Palavra Rema. Tchau! There is freedom.